Para finalizarmos aqui, ó. Para aumentar o seu nível de fé, a gente já entendeu que a gente tem que estar no ambiente certo, com as pessoas certas. Modelagem é a mesma coisa. Nossa, Luísa, você é invejoso? Ai, gente, invejoso nada. Invejoso nada. Nada se cria, tudo se copia mesmo. Se é uma boa modelagem, modela mesmo. Modela o negócio, a pessoa, a ideia. Você precisa ficar atento aos ambientes que Deus está criando para você. Muitas vezes Deus até te insere nos locais, irmãos. Deus às vezes até insere você nos ambientes. Para você pegar aquela frase, aquele abraço, aquele conselho. Se você não estiver perceptivo, você vai embora e não vai perceber nada. Aí você sempre vai dizer, engraçado, minha vida não anda. Nunca ninguém me ajuda. É a história do helicóptero lá, né? Não adianta nós ouvirmos nada se nós não aplicarmos, irmãos. Não adianta nós falarmos que são pessoas, ambientes e até Deus mesmo que pode nos ajudar se nós não acreditamos nisso. Como que eu sei quando uma pessoa não acredita nisso que eu estou falando aqui? Quando ela não faz. Por exemplo, eu não estava falando dessa pessoa que estava criticando que ia puxar saco? Aí eu virei para essa pessoa e falei assim, eu ainda falei no final, falei, olha, eu não sou ninguém para dizer para você que você precisa a partir de hoje fazer isso aí que eu estou te falando. Mas eu só gostaria que você refletisse uma coisa, falei para essa pessoa. Procura fazer o teste de ser gentil. Procure fazer o teste de agradar alguém. Procura. Se você vê que você não teve resultado, esquece o que a Luísa falou e segue o jogo. Irmãos, a própria Bíblia diz, né, que a palavra branda, como que você pode... Luísa, a pessoa que eu trabalho, que eu me relaciono, ela é difícil de relacionamento. E você colabora, irmão? Teve tantas pessoas, irmãos, que me ganharam pelas atitudes delas. Por exemplo, quando eu era uma pessoa nada legal, essa pessoa ela era legal. Na verdade, não dizem que os filhos não aprendem, eles não aprendem ouvindo, eles aprendem vendo. Só que as pessoas falam filhos, mas eu acho que nós seres humanos somos assim. Então, assim, tem pessoas que elas não vão agradar, não adianta, isso aí nós não agradamos muitas vezes as pessoas, mas assim, se essa pessoa estava criticando, falando, né, dos colegas em si, eu falei, se você nunca fez isso, nunca foi agradável, nunca foi lá e fez esse meio de campo legal que nós estamos falando aqui, você nem sabe que experiência é essa, você nunca nem vivenciou isso. Aí, irmãos, para contrariar, né, porque as pessoas elas são assim, né, eu acho que elas duvidam, mas tem umas que são mais corajosas. E aí, depois, né, ela me contou uma história de uma pessoa que era muito difícil de relacionamento nesse local. Difícil mesmo, era unânime, todo mundo achava essa pessoa difícil, porque nós sabemos que tem pessoas muito difíceis mesmo, né. E aí ele falou que ele estava na rua, aí ele tomou café, e aí acho que ele não estava com fome, e aí ele levou para essa pessoa, acho que o pão de queijo, pegou o café e deu para a pessoa. A pessoa, falei, meu Deus, a pessoa quando recebeu, ele falou que a pessoa virou e falou assim, ó, nossa, tô até com medo de comer isso que você está me dando. Mas obrigado. Nunca mais essa pessoa ficou perseguindo ela. Falando mal dela na rodinha, porque ele sabia que falava. Depois de um tempo, começou até a perguntar se estava bem. Tá bem, a família tá boa. Aí eu falei pra ele, depende, você pode pensar que a pessoa está sendo falsa, que é bem capaz de você achar que a pessoa ainda está sendo falsa, ou você pode acreditar que a sua atitude mudou o comportamento daquela pessoa ali. Então, antes de duvidar, coloca a prova do negócio, né? Eu achei lindo o final da história dessa pessoa, porque realmente isso aí que eu falei foi um fato e ela viu que é mesmo. Isso é para todos os relacionamentos, irmãos. Para todos. Às vezes quem é casado aqui sabe, né? Às vezes a pessoa ela te contraria, você fica com raiva. Pessoas que você ganha, o nosso cônjuge, nossos filhos, nós vamos sempre ganhar, irmãos, com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que nós falamos. Por isso que não tem como, todas as vezes que a gente falar aqui de negócio, ou de empreendimento, ou de empresa, a gente não lembrar da primeira empresa que é a nossa família. Lembra da história da pessoa que eu falei pra vocês, que na mesa ele falou,
Cadê meus filhos acordados? Cadê o relacionamento com a minha esposa? Cadê minhas noites tranquilas de sono? Mas minha conta está muito bem, obrigado. Você vê, precisou a pessoa chegar nessa conclusão e graças a Deus deu tempo para ela corrigir a rota. Mas ela olha que interessante isso, irmãos. A pessoa, quando chegaram nela e falaram isso para ela estava muito bem financeiramente. Tanto é que ele falou na mesa, mas a minha conta está muito bem, obrigada. Só que ele estava falido a parte familiar dele de relacionamentos. Então assim, você vê que por mais que você tenha muito sucesso na sua vida, por mais que a gente fique aqui falando de negócio, de dinheiro, de tudo, e tudo seja maravilhoso, se essa primeira empresa aí não estiver de acordo, irmão, não tem como. Não tem como a gente não ficar batendo nessa tecla, né? Não adianta ouvir e não praticar. E outra coisa, irmãos, nós vamos fechar com isso aqui. Eu quero fazer essa pergunta e eu tenho certeza que ninguém aqui vai querer responder em alto e bom som. Eu acharia ótimo, mas... Você sabe como que você é visto pelas pessoas que te cercam? Você já parou para pensar nessa pergunta? Cara, isso é muito sério. Como você é visto pelas pessoas? Que tipo de exemplo que você é? Irmãos, não é porque você não vê as pessoas te observando que elas não te observam, tá? Não é porque nós não ouvimos tudo que elas não falam, tá? As duas perguntas são: como você é visto pelas pessoas e que exemplo você é para elas? Existem dois tipos de pessoas para essas respostas aqui, ó. Existe aquelas pessoas que querem modelar você para o bem. Exemplo: no dia que eu resolver montar uma ONG, por exemplo, eu quero montar uma ONG na minha vida para ajudar pessoas, para doar coisa para as pessoas. Eu, Luísa, modelaria a Adriana. Isso é pessoal agora. E isso é muito sério que eu estou falando aqui. Então existem essas pessoas que eu estou falando aqui, que eu dei o exemplo de mim mesma, aquelas pessoas que você olha e fala: gente, essa pessoa, eu modelaria ela por causa disso aí. Só que tem aquelas, irmãos, que as pessoas não querem modelar. Aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim: eu não tenho certeza de muita coisa na minha vida, não. A única que eu tenho, e são poucas, hein? Igual aquela ali, eu não quero ser nunca. Sabe por que isso é sério? Porque isso não é só a conversa da Luísa para finalizar a palestra, não. Isso aqui, irmãos, está em Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó: ah, Jô, estão falando de mim? Paga a minha conta? Vai lá na minha casa orar por mim? Me ajudar? Já me ajudou em alguma coisa? Irmãos, só uma coisinha, tá? Isso é do capeta. Porque quando você responde desse jeito para alguém: não paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, nunca me ajudou e quer falar de mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês: isso é orgulho. Isso é altivez. Tanto é que a Bíblia fala que para Deus é melhor você ter a boa fama. Sabe o que é boa fama? Ó, é as pessoas falarem bem de você. Ah, você vai ter que fazer um jeitinho aí para as pessoas falarem bem de você, sim.
Isso é Deus que está falando. Então esse negócio de você falar, tô nem aí, isso é do diabo. Isso é a tua ruína. Irmãos, eu não sei vocês, de repente aqui não tem isso, né? Mas às vezes que eu caí na minha vida, eu caí por orgulho, por altivez, pretensão, você chama do que quiser. Tanto é, irmãos, que não tem uma oração que eu não faça a Deus, que eu falo para Deus examinar meu coração. E se Ele vê orgulho, altivez, Senhor, pode caçar aí dentro, porque isso é da natureza, pode tirar. Primeiro que você tem que reconhecer, né? Que você é orgulhoso, que você tem problema com isso, sabe? Irmãos, eu peço todos os dias para Deus ter misericórdia da minha vida, porque eu não sei se isso é porque eu já falei para vocês, quando você tem história de abandono, quando você tem que aprender desde cedo a se defender sozinha, quando você passa por algumas tempestades na vida, você vai ficando meio esquisito, você vai criando umas capas assim, sabe, esquisita, que eu acredito que só Deus consegue tirar. Mas é aquilo que eu falo, nós, o tempo todo, nós temos que estar nos policiando, porque a nossa natureza, o nosso coração, ele vai pender para você fazer o mal, para você retribuir o mal com o mal, entendeu? Só que é tão maravilhoso, né? Que quando você paga o mal com o bem, na hora é horrível, né? Você sente até um negócio saindo aí. Só que olha que coisa linda, né? A Bíblia é maravilhosa. Quando você consegue fazer isso, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas quando você consegue, que passa, você não fala, graças a Deus. Não é a melhor sensação do mundo quando você pagou o mal com o bem? E é uma prática isso, porque você tem que ficar testando isso o tempo todo, né? Então assim, irmãos, ó, eu não sei do que nós falamos aqui hoje, o que foi absorvido por cada um, no coração de cada um, na mente de cada um. Eu só sei que quando eu ouvi algumas coisas disso aqui que eu falei pra vocês hoje, quando eu ouvi na minha vida um tempo atrás, algumas coisas eu ponderei, outras eu peguei como experiência, eu aprendi, outras eu refiz a rota, e eu até hoje, como eu acabei de contar uma história pra vocês, né? Eu poderia contar uma história linda aqui pra vocês, mas não, falei pra vocês mesmo. Subiu o sentimento de, gente, eu vou esfarelar essa menina. Então assim, aprender, todos os dias Deus vai querer nos ensinar, todos os dias. Nós só precisamos entender uma coisa no nosso coração. Nós nunca vamos passar dessa fase que nós estamos, se nós não conseguirmos vencer esse jogo, as dificuldades que nós temos hoje. Eu não sei o que vocês vão guardar no coração, mas se eu pudesse fazer assim, um pedido, eu diria o seguinte, como a Bíblia fala, né? Ouve tudo e retém o que é bom, né? Nem sempre os exemplos que eu vou dar aqui para vocês são os melhores do mundo. Falando então da minha vida, pior né? Porque eu tenho muitas falhas, né? Mas, lembra da história do sábio e do inteligente? Irmãos, vocês devem convir comigo que não é legal, o pessoal da internet é legal, porque eles contam muita história de sucesso, tá? Muita história bonita que deu certo lá, viu? Eu falo isso porque eu sei o que eu tô falando. A parte ruim que eu já vi acontecendo, eu falo, bonito, coloca isso aí no bastidor. Tá só nos bastidores essa história aí, né? As pessoas vão contar, irmãos, aquilo que elas acham que é bonito. Você vai ver pouquíssimas pessoas se expondo. Sabe, isso aqui? E eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as histórias que eu conto aqui pra vocês da minha vida, nem todas que eu contei aqui, aliás, a grande maioria não são histórias bonitas. São histórias que eu poderia guardar pra mim e vocês nunca saberem. Só que assim, eu aprendi na minha vida que as pessoas que mais me ensinaram, as pessoas que mais ensinaram a Luísa foram pessoas que contaram pra mim as histórias delas, os traumas delas, as dificuldades delas. E sabe o que aconteceu comigo? Eu olhei pra essas pessoas e falei assim, caramba, a minha história não é bonita, mas a dela também não é não. Então isso é normal, então nós vamos seguir esse jogo aí. Então vamos embora, vamos viver a vida, vamos aprender, é o dia a dia, é isso aí. O que falta nas pessoas hoje, irmão, é sinceridade. As
pessoas estão aí elas falam assim, nossa, meu Deus, eu sou o ó do Borogodó. E às vezes a pessoa que está falando com vocês aqui é muito pior. Então, eu compartilho isso com vocês hoje, porque para mim, eu, Luísa, considero vocês como uma família. Pessoas que eu amo, que vão morar no céu comigo. Só que eu entendi a história do inteligente e do sábio, irmãos. Eu fui inteligente. E vocês estão vendo os preços que eu paguei das histórias que eu estou contando. Eu desejaria nessa noite que vocês fossem sábios. Que vocês não caíssem aonde eu já caí. Que é ruim, irmãos. É ruim. É muito ruim. Então, se servir para alguma coisa, as histórias que eu conto da minha vida, que não são tão bonitas, mas são reais, se essa parte de vocês olharem e falarem assim, ai que ótimo, a Luísa está contando a parte que ela foi inteligente, deu bem ruim para ela, olha lá. Eu quero passar bem longe. Eu vou ficar muito mais feliz de saber que vocês estão sendo sábios. E que as histórias que vocês vão contar para outras pessoas vão ser outras histórias. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tamo junto.